Olá, boa noite. Estamos começando mais um Elite Podcast. Eu sou a Lu Vilela. E eu sou o Natanael Rabelo. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. E em nosso podcast vamos falar sobre transplante capilar. Com tecnologia de ponta e especialistas renomados, Lavras vem se tornando destaque no cenário da saúde estética capilar. Os transplantes capilares, sobrancelhas, barba, representam muito mais do que vaidade. São ferramentas para restaurar o bem-estar e também a autoconfiança de muita gente. E esse tipo de transplante deixou de ser exclusividade dos grandes centros. O Elite Podcast de hoje recebe o médico Dr. Dirceu Dias Barbosa Sobrinho, do Instituto de Transplante Capilar Lavras. Dr. Dirceu, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Elite Podcast. Olá, Lu, boa noite. Olá, Nath. Eu que agradeço o convite de vocês para estarmos aqui nessa noite discutindo um assunto tão abrangente como esse. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Bom, e antes de começar nosso Elite Podcast, nós temos que falar também dos nossos patrocinadores. Nós vamos começar falando da Laut, que é uma cerveja premium, já é conhecidíssima aqui em Lavras, no estado de Minas Gerais, em todo o Brasil. Cerveja de primeira qualidade. Essa aí é qual, Lu? Então, essa Pale Premium Ale. Beer é Pale Ale. Pale Bonita a Ale. embalagem, né? Bonita, eu não tinha visto essa ainda não. Essa aqui eu acho que ela tá chegando agora aqui no nosso Elite Podcast. A gente tem vários ali, viu, pessoal? Mas essa aqui eu acho que realmente a gente ainda não foi divulgado aqui no Elite Podcast. E é uma cerveja, assim, que tem para todos os gostos, né, Nath? Pediu, é só olhar nas redes sociais, você vai ali, já pergunta sobre a Laut, Premium Beer, e você já encontra algum distribuidor aí que vai chegar na sua casa rapidinho, geladinha, só abrir, e a festa vai ser muito melhor, né? E tem também para nós, mulheres, os espumantes em lata, viu, meninas? Então, se você vai receber amigos em casa, vai viajar para a praia, quer levar o seu espumante, vem em latinha, você pode escolher o sabor. São vários sabores. E tem também agora o espumante sem álcool. Olha que chique. Tem bebida até para quem malha. Não quer saber de Exatamente. álcool, porque pouco carboidrato, né? Zero açúcar. Zero açúcar, zero carboidrato. E tem outras bebidas também. Tem um gin também, que é maravilhoso. Vem numa garrafa super top, da cor azul. É linda. Olha aqui, aparecendo aqui, ó. Aqui, doutor. Então, é muito legal. É linda essa mesmo. bebida. Eu tenho lá em casa até decoração no meu barzinho. Você já Eu acho tão conhecia, linda aquela Dirceu? garrafa. Esse gin não, a Laut é muito conhecida, né? Eles estão chegando em Lavras aí, aliás, já chegaram, né? Já chegaram, E estão já fazendo estão aí com muito força total. sucesso. E temos também que agradecer o pessoal do aplicativo de mobilidade urbana, que é 123 Car, que casa direitinho, Laut 123 Car, porque a gente sabe que a gente não pode dirigir. Se a gente for para uma festa, guarda o carro, pega o pessoal da mobilidade, que é 123 Car, vai para a festa tranquilo. Você está protegendo a vida de outras pessoas, inclusive a sua. Exatamente. Você já pegou alguma carona com 123 Car? Já, e assim, fui super bem atendida e é super fácil, viu, pessoal, de vocês trabalharem ali com o aplicativo. Se você ainda não tem, baixa aí 123Car, é super fácil, preços super justos e também tem os carros, né, que você pode escolher e vale muito a pena. Legal, então, 123Car, aplicativo de mobilidade urbana e Laut, junto aqui com a gente no Elite Podcast. Isso aí, vamos começar então o nosso Elite Podcast, como sempre a gente fala, né, Nath? Vamos começar do começo. Doutor Dirceu, a gente gostaria de saber de onde você é e depois, logo em seguida, como começou a medicina em sua vida. Lu e Nath, eu sou de Governador Valadares, sou natural de lá e eu saí de casa em 1999 para fazer medicina no estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei em 2005. Trabalhei durante um tempo em Governador Valadares e na região. E em 2009 eu comecei a fazer cardiologia em Belo Horizonte. Eu me especializei em cardiologia clínica. Sim. E depois eu complementei com cardiologia intervencionista. Né? Final de 2010, eu fiz 2011 e 12, e é onde eu concluí a minha segunda especialidade. Caramba, Legal, meu. hein? E que correria também, né? Um Montes atrás do Claros, outro. Rio de Janeiro, BH. Quer dizer, você estava atrás mesmo do esquema da medicina, né? É preciso, né? É preciso. Essas especialidades do tipo cardiologia intervencionista, elas só vai ter, a maioria das vezes, em grandes centros, né? Para você especializar. Hoje existem algumas cidades menores, mas naquele tempo era só o grande centro, BH, São Paulo, Rio e etc. Porque nós estamos carentes de médicos que olham nos olhos, né, doutor Dirceu? Com certeza. A gente precisa de gente instruída.
E é interessante demais saber essa questão do estudo, né, seu. Sair de casa, vai para o Rio de Janeiro, fez lá uma boa faculdade, vem para Belo Horizonte, faz especialização. Muito legal o senhor estar aqui na nossa cidade, isso aí é muito importante. E ele já falou aqui de várias cidades, agora a gente gostaria de saber, doutor Dirceu, e Lavras? Como veio a sua ligação com Lavras? Logo que eu terminei a cardiologia intervencionista, só para dar um parênteses sobre o que é cardiologia intervencionista. Sim. Nós fazemos o cateterismo cardíaco, a angioplastia, ou seja, exames diagnósticos e terapêuticos. Nós conseguimos tratar vários órgãos, do tipo coração, cérebro, o rim, as pernas, os membros inferiores, através do catéter. Não há necessidade mais, na maioria dos casos, hoje, da gente fazer a cirurgia aberta. Hoje nós conseguimos fazer o procedimento percutâneo, que é apenas pelo catéter. Então, eu trabalhei em Belo Horizonte durante 2 anos consecutivos. O Dr. Marcos Xerém me convidou para conhecer o serviço montado aqui, através do Hospital Felício Roxo, aqui em Lavras, né? A equipe Felício Roxo, que foi quem montou. E eu vim, despretensiosamente, para saber como que era o serviço. Isso começou em 2014. Vim para Lavras. 11 anos de Lavras. Comecei a fazer alguns exames, tomei a água daqui. E por aqui ficou, né? 2 anos depois, em 2016, eu já trouxe minha família e nós estamos morando aqui desde 2016. Que bacana. Legal, né? Lavras é assim, né, Lu? A gente entrevista tanta gente aqui. Que Não, vem, Lavras fica. e gosta da cidade. Impressionante mesmo. Gosta das pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho então do Instituto. Porque, obviamente, que a sua carreira profissional não se resumiu apenas nessa questão do Instituto, como o senhor acabou de falar, mas como é que surgiu essa ideia do Instituto de Transplante Capilar aqui em Lavras? Então, o Instituto ele surgiu da seguinte forma. Nós vimos que Lavras e região estava carente de uma clínica de transplante capilar. Então, nós pensamos, vamos nos habilitarmos? E eu conversei com o meu sócio, o Heitor, e falei, vamos fazer o curso de transplante capilar? Nós somos capacitados, nós temos capacitação internacional. Né? Nós concluímos esse curso, fizemos outros aqui no Brasil também, e a cada dia a gente está buscando um pouquinho mais. E o que aconteceu? Nós quisemos inovar uma ideia aqui em Lavras e na região que não tinha, para que o cidadão lavrense da região ele não precisasse sair daqui para ir em outro lugar ou para o grande centro. Então nós mesmos falamos, nós vamos começar essa ideia e vamos levar adiante, que eu acho que é uma área que está carente aqui nessa região. E assim começou o Instituto. Depois de aproximadamente uns 8 meses de aberto, nós agregamos a nossa querida doutora Natália Botega com um transplante de sobrancelha, ela é a nossa especialista nisso. Aliás, eu vi essa semana a Débora Seco, ela fez um transplante, ela não é um transplante, né? Um implante da Como é que a gente sobrancelha. Na verdade, a nomenclatura implante é praticamente a mesma. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Por exemplo, implantar é tirar o cabelo e colocar. E transplantar é o quê? É apenas a retirada de um local para o outro. O implante é só colocar o cabelo dentro do buraquinho que nós fazemos através de um microbisturi. Nossa. E da sobrancelha faz no hospital também? Como que é? Nós fazemos no Hospital Vaz Monteiro todos os nossos procedimentos. É muito tranquilo de ser feito, principalmente a sobrancelha. Há uma raspagem muito pequena da região da nuca da mulher, aonde nós vamos tirar a quantidade significativa dos folículos para preencher a sobrancelha. Lembrando bem que a sobrancelha ela precisa de um personal designer, né, de sobrancelha. Ela é feita de acordo com o desejo da paciente. Então a paciente, eu quero uma sobrancelha mais cheia, eu quero mais fina, eu quero mais angulada. Olha, que interessante. Então é feito o desenho antes, há uma aprovação da paciente e depois nós só executamos a extração dos folículos da região da nuca e implantamos na sobrancelha. A extração é só da nuca? No caso da sobrancelha, sim. Por que a gente opta sempre pela nuca? Porque a mulher tem uma vaidade também muito grande com o cabelo. Os homens também têm tido demais. Mas o cabelo na mulher é uma coisa muito significativa. Então, nós pegamos uma pequena área da nuca, fazemos uma pequena raspagem e dali nós extraímos os folículos. Por que não da lateral? Questão de estética.
para não ficarem um espaço vazio. Nenhum espaço vazio. E quando retira esse folículo, não nasce mais nada ali. Tá tirando a raiz, né? Eu sou leigo, só tô... Lógico, sua pergunta é muito pertinente. Tô jogando isso aí. Natanael. Então, o que acontece, Nath? Ele não nasce mais. Mas o que acontece é o seguinte, mesmo nos grandes transplantes capilares que nós devemos falar daqui a pouco, a quantidade de folículos que nós extraímos, depois fica-se muito. Uhum. Por mais que um cirurgião seja ultra gabaritado, nós não vamos conseguir tirar mais do que 55% da área doadora desse paciente. E depois ele vai ter os cabelos remanescentes para que não fique área calva na lateral e nem na nuca. Então é sempre muito conservador e procurando sempre também fazer uma densidade muito importante, que é o volume do cabelo. Não, eu e é impressionante, né? O Não, tanto de pessoas que estão fazendo... Eu fico assim... Artistas, então, igual eu te falei da Débora Seco, ficou muito legal, ficou lindo. Nós tivemos até um exemplo clássico agora no Rodeio de Lavras, né? O cantor Eduardo Costa veio com a cabecinha raspada. Porque ele fez o Ele fez transplante capilar. Mas ele estava um pouco estressado ali. O que foi que aconteceu no primeiro momento? Não sei de verdade. Parece que ele não verdade. gostou muito do corte, da cicatriz. Depois ele entendeu que estava tudo bem. Não, ele estava bravo com outras coisas ali, que deixou de brilhar não, ali. Mas eu vi uma matéria ele falando que ele no primeiro momento ele assustou, porque é estranho, né? O primeiro momento. Como que explica? Pô, Até bom você tocar esse assunto. Já tem que raspar o cabelo, já assusta o homem. É porque é um pouco agressivo. A pessoa se olha no espelho e aí, quantos dias que ela volta para falar, não, agora tá tudo bem? O que acontece? Para nós fazermos um transplante com qualidade, com densidade, muito cabelo próximo de cabelo, com volume capilar intenso, é necessário raspar a cabeça. Vou falar um pouco do caso do Nath. Se o Nath falasse para mim assim, eu quero fazer um transplante. Como ele já tem bastante cabelo, eu posso fazer uma técnica que nós chamamos de entre fios. Mas se o paciente tem área calva muito intensa, não adianta eu fazer entre fios. A melhor conduta seria a raspagem total, para que eu aumente o volume capilar. Já tem mesmo para você então o dele ele não ficaria careca. Não tirar tudo. Nós só rasparíamos a região da nuca e da lateral da cabeça, no caso, se ele resolvesse, porque ele já tem muito cabelo. Então, acho que o Eduardo Costa ele se chocou quando ele se viu muito careca. Eu acho também, eu acho que foi Mas a questão de tempo é muito rapidinho para recuperar. Ele vai ficar bem feliz, né? Vai. Não, ele já está feliz com... Ele falou que ele levou muito susto no início. Na hora que ele se viu, ele falou, poxa, e agora? O que eu faço? Agora é tranquilo, é esperar crescer. E demora muito para crescer? O que acontece? O homem, o cabelo cresce muito rápido, né? Isso. Então, assim, aproximadamente 40 dias vai acontecer o crescimento capilar da região da nuca, da região da lateral da cabeça. E o cabelo que nós implantamos, ele vai crescer junto. Mas 92% das pessoas que fazem o transplante capilar, esse cabelo vai cair em 40, 45 dias. E depois ele vai nascer fortemente. 8% apenas vai ter um crescimento duradouro o resto da vida. Perde alguma coisinha? Vamos por assim, folículo? É isso que você falou, né? Pode acontecer, viu, Nath? Pode acontecer de perder um ou outro. É claro que no universo de um transplante... Mas não atrapalha em nada, né? Não atrapalha em nada. Aonde nós vamos colocar 5.000 unidades foliculares, 6.500, dependendo do tamanho da área calva. Então, se perder aí 3%, 2%, isso não vai mudar o volume. Nós estamos vendo um exemplo agora, ele está com cabelo, agora ele está elegante e tal, mas eu vi que ele tinha ali um problema ali de calvície, né? É uma grande... A gente consegue voltar aquela primeira imagem? Essa primeira imagem desse paciente de vocês, ó. É grande essa calvície? Você considera, doutor, como uma grande? Considero sim, porque na verdade a consideração não seria minha, viu? Não, sim. Seria por Norwood, o grande homem que descreveu as alopécias e os graus dela. Então, olhando aqui de cima, nós avaliamos uma alopécia de grau 5 para 6, onde ele tem as entradas, a parte superior da cabeça muito calva e a coroa também. Então, essa é uma alopecia de grau 5. Quando você fala coroa, o que é coroa? É atrás aqui assim? Isso. É a parte de cima aqui da cabeça de trás. Mas ele ficou bem diferente. Tem condições de a gente passar para outra imagem? Que é o essa sorriso antes, da né? pessoa, né? Não, olha aí que bacana, cara. E o tanto que rejuvenesce. Isso que eu ia falar. Rejuvenesce autoestima, muito. Isso melhora muito, sabe, Lu? E a sua?
E a sua alegria de ver um paciente assim dessa forma? Porque com certeza mudou a vida desse cara. Com certeza. Com certeza. A satisfação nossa é o sorriso do nosso paciente. Porque se nós fazemos um transplante onde não tem êxito, pode ter certeza que não vai ser só o sorriso dele que vai mudar o nosso também. A nossa alegria é ver o nosso paciente. Você sabe o nome desse paciente seu aí? Ele é de Lavras, com certeza, né? São muitos. Pô, ficou bom demais, meu irmão. Esse aqui é de Nepomuceno, é o Naninho. Naninho, eu conheço ele. Naninho, aí, Naninho. E realmente, legal, realmente ele tá bem mais feliz, viu? Cara, com certeza, até na fisionomia dele aí dá pra ver isso. E doutor Dirceu, quem procura mais por você? São os homens ou são as mulheres? Atualmente são os homens, né? Nós temos aí uma média de 95% da nossa procura é o transplante masculino. É porque nós temos a perca de cabelo, a mulher também cai bastante cabelo, né? Mas eu acho que ainda o homem tá descobrindo essa questão de que pode ser diferente, né? Tem gente que não se importa, mas tem gente que se importa, né, doutor? O que acontece é uma questão genética, né? Então, a alopecia androgenética. Existem outros tipos que você tem doenças cicatriciais, né? Que o paciente perde o cabelo pela doença, mas não pela genética. Então, quando é pela genética, é onde o transplante capilar ele é imperativo em todos os casos, mesmo no grau 1, grau 2, desde que incomode o paciente. Eu queria que casar, é o mais leve. Eu queria casar essa minha pergunta aqui, ó. Quais são as principais causas de perda de cabelo que você consegue tratar com o transplante capilar? A principal, Nath, ela é a alopecia androgenética, é a história familiar. E eles perguntam muito, né? Meu pai é calvo. Na maioria das vezes o que acontece... Você também vai ser. Nada, na verdade não. Quem vai doar pra gente é o X, o cromossomo X. Vem a herança da mamãe. Cara, olha. Dicas de passagem, né? Informação aqui pra gente. Não, interessantíssimo. Então, a causa mais comum é a androgenética. Existem os pacientes também que foram submetidos, por exemplo, a um procedimento quimioterápico, onde há perda do cabelo. Se o caso é resolutivo da doença de base, depois nós estamos autorizados. Mas enquanto o tratamento perpetuar, a gente não indica, né? Nas fibrosantes, nas alopecias fibrosantes também, nós não recomendamos o transplante capilar. Em mais de 90% dos casos vai ser a alopecia androgenética. E faz algum tipo de exame quando vai consultar no transplante capilar? O que é feito? O que vocês pedem para o paciente? O que acontece é o seguinte, na própria anamnese, a anamnese seria o bate-papo com o nosso paciente. Ali a gente já consegue filtrar. E só da gente olhar também, pela experiência que vai se adquirindo, a gente vê o tipo da alopecia que ele tem, se é causado por alguma doença grave ou não. E nós temos um aparelhinho também chamado tricoscópio, e ali ele é capaz de abrir mais o leque para esse diagnóstico. E se ele também ficar em dúvida, é a biópsia. Aí nós podemos biopsiar o couro cabeludo e assim temos a certeza que ele vai ter uma alopecia diferente do que nós imaginamos. E a pessoa fez a primeira vez o transplante. Você comentou que alguns duram. Todos para sempre? Ou pode regredir? Interessantíssima a sua pergunta. O transplante capilar é eterno? Isso é pergunta de congresso internacional. Eu lembrei do meu amigo, cara. Eu posso te interromper, doutor? Claro, tudo. O meu amigo, a liberdade. Quando começou essa questão do transplante capilar, meu amigo, ele aparecia aqui, né? O coco dele aqui assim atrás, aqui, não sei como é que o senhor chama isso. Aí foi lá, tal, o pai dele falou, não, meu filho, se quiser, vamos fazer lá o implante. Aí fez o implante, né? Aí recentemente eu encontrei ele em Londrina. Aqui ainda tá cabeludo, mas ele perdeu aqui o cabelo. Sério? Então ele vai ter que fazer um transplante novamente para se organizar. Que é? Porque no passado ele só havia feito a coroa, o vértex? Entendi. Então, assim, outro procedimento. Ele vai ter que refazer. Com o tempo, né? O que as pessoas perguntam muito é o seguinte, eu sou jovem, por exemplo, eu tenho 25 anos e perdi grande parte da minha área que estava com cabelo e agora estou numa área calva. Sim. Doutor de Seuss pergunta, esse cabelo que eu tenho pode cair? Pode. O cabelo que nós transplantamos, eles perdem os receptores de hormônio e com isso a durabilidade desse cabelo é muito intensa. Se ele não adquirir nenhuma doença ao longo do tempo ou se ele não for um tabagista muito severo, aonde a irrigação capilar ela perde muito. Então, o que acontece nesses casos? Se nós não cuidarmos, fizermos um tratamento clínico muito adequado para esse paciente,
ele vai perder também aquele cabelo que ficou remanescente num futuro próximo. E aí ele pode precisar de um segundo transplante. E podemos fazer quantos transplantes necessitar, desde que ele tenha área doadora suficiente. Nós temos também, Nath, uma técnica que, quando o paciente não tem na cabeça a área doadora suficiente, nós podemos fazer o body hair para complementar. O que é o body hair? A extração de cabelos da barba, cabelo do peito, e com isso nós aumentamos o volume capilar para o paciente assim, ficar bem satisfeito, né? Aumentar o volume de cabelo. É incrível como a medicina deu um salto incrível nessa questão, né? E ele comentou, doutor, eu estava comentando sobre as diferenças entre as técnicas. Qual é a técnica que vocês usam no transplante capilar, doutor Dirceu? Tem mais de uma técnica? São técnicas? Na verdade, eram técnicas, graças a Deus. Tudo começou com a técnica FUT. A técnica FUT do passado era uma cirurgia bem agressiva. Era um corte na parte de trás da cabeça que nós chamávamos de eixo de orelha a orelha. Era um corte de orelha a orelha, um corte linear, e sangrava-se muito, tinha que dar ponto. Muitas das vezes, na maioria, anestesia geral. O paciente era entubado para fazer isso em muitos casos. Vocês chegaram a fazer essa técnica? Não. Nada, nem conhece. Não. São modernos, nem conhece isso aí. Já chegou na novidade. Caramba. Isso. Hoje, graças a Deus, eu acredito que o mundo inteiro só faz a técnica FUE. F-U-E. FUE, o que significa FUE? E de extração. Extração. U de unidade. Um por um mesmo. Entendi. E F de folículo. Seria a extração da unidade folicular. Tiramos um por um, fazemos microincisões com bisturi micro, um por um, e colocamos um por um. Com isso eu consigo aumentar mais a densidade. Na técnica anterior, quando eu tirava apenas uma tira do couro cabeludo, se o paciente tivesse uma área doadora muito vasta, iria me sair ali 1.500 folículos, 1.800. Hoje, com essa técnica nova, eu extraio 6.000, 7.000 folículos. Que legal, então, né? a densidade torna-se outra. Você falou aí da dor que o paciente chegava a tomar até anestesia geral. E hoje? Nós estamos falando aí de muito mais cabelinhos aí, folículos, como o senhor diz, mas o paciente fica acordado. O que acontece? Eu sou transplantado e já passou a experiência? Eu já passei essa experiência. Não parece não, hein, cara? E eu fiz uma otimização na técnica também. Muito interessante isso. A maioria das clínicas dão apenas um comprimidinho para o paciente dar uma relaxada. Sim. E na maioria das vezes ele participa muito. E tem uma dor muito intensa nas picadinhas em região da nuca. Então, o que eu faço? Como nós fazemos, eu e o doutor Heitor, no Instituto de Transplante Capilar de Lavras, nós fazemos uma sedação muito leve, onde não tem necessidade de nada de intubação, bem leve mesmo, só para ele não sentir as primeiras picadinhas. E depois não existe dor nenhuma. O couro cabeludo ele é muito irrigado. Então, quando há uma anestesia do couro cabeludo, ela permanece por 3 a 4, 5 dias, aonde a cicatrização também já acontece. Então, o paciente não sente dor. E nem ansiedade. A ansiedade talvez só para ver o resultado. Só para ver crescer, né? Quanto tempo, cara? Quanto tempo? Fui lá, você colocou uns 10.000 aí, folículos na minha cabeça. Quanto tempo eu vou ter o resultado? Cresce normal, vamos supor, vai ter que raspar. Aí você fez a aplicação dos folículos. Eles vão crescer juntos ou os cabelos que já existiam vão crescer mais do que os novos? Muito bem. O que vai acontecer? Os cabelos vão crescer juntos, mas em 40, 45 dias, o cabelo transplantado ele vai sofrer muito essa mudança onde ele estava. É como se fosse uma laranjeira que você arranca de um lugar e coloca assim em outro. Ela pode estar carregada de frutos. Esses frutos vão se perder, mas depois que você adubar, aguar e cuidar dessa laranjeira, ela vai dar novos frutos maravilhosos. Assim é o cabelo. Ele vai cair nesses primeiros 40 dias, tudo que nós implantamos. Sim. E depois disso, ele vai crescer ad eterno. Foi aquela pergunta, se o transplante capilar é eterno ou não. Ainda não temos resultados fidedignos para isso. Mas se o paciente tem uma boa alimentação, bons hábitos, não é diabético, ele não fuma,
ele vai ter uma irrigação no couro cabeludo muito maior. Então tende a ser uma coisa bem duradoura. Perfeito. Como sempre, aí a qualidade de vida fazendo parte de tantos tratamentos, né? De tudo, né, Lu? Não fuma, não beba, alimentação saudável, exercício Senhora. físico, como Sei contribui, que eu vou né? aprontar, doutor. Agora, você estava me comentando sobre que os homens são os que mais procuram o transplante capilar. As mulheres, quando procuram, quais são? O que elas te procuram? Para a gente entender um pouco se tem algum perfil de mulher que está precisando ir lá e não está sabendo. Qual é o procedimento? Elas vão procurar o instituto para quê? Por exemplo, às vezes, né, tem uma parte da franja. Explica um pouquinho sobre mulheres com transplante. Na verdade, as mulheres elas se preocupam muito mais do que os homens com a parte estética. Então, ela já vem ao longo do tempo, se ela percebe uma queda mais intensa, ela já vai procurando a dermatologista, doutora, eu estou com um probleminha de queda. E ela vem já tratando ao longo do tempo, pode ter certeza. Quando as mulheres chegam no nosso instituto, é porque elas já têm um certo grau de alopécia, que seja grau 1, grau 2 ou 3. Nas mulheres são 3 graus que nós avaliamos. E aí, nós sempre vamos dar prioridade para o transplante, sempre no grau 2 ou grau 3. O grau 1 ainda é uma coisa muito leve, onde nós podemos fazer vários tratamentos clínicos, orais, remédios, vitaminas, medicamentos e até mesmo as aplicações de PRP, né? Plasma rico em plaquetas, legal. As mesoterapias hoje com minoxidil em ampola, fatores de crescimento, são muito evoluídas, ajudam demais a melhorar o crescimento e a qualidade do cabelo da mulher. E é um tratamento muito longo esse de ampolas? Depende, viu, Lu? O que acontece? Vai depender de cada organismo. Tem pessoas que reagem muito rápido, em questão de 30 dias já havia um resultado inicial. Outras, 4 meses, 6 meses. O cabelo não é uma coisa do dia para o outro. Geralmente a coisa é um pouquinho mais lenta. Existe um tratamento, né? Existe um tratamento duradouro. Para você ver uma resposta bem interessante, uns 4 meses ele vai bem demais. Muito bom. Curto prazo. Mas até 4 meses eu pensei que fosse mais o tratamento. Mas 4 ele meses, pode prolongar mais, mas para começar a ver um resultado legal. E você acha que a vida, essa vida de estresse, correria, cansaço, ela também influencia nas quedas de cabelo? Muito. Tanto do homem quanto da mulher? Tanto do homem quanto da mulher. O estresse ele é uma doença que ele prolifera todo o nosso organismo, né? Se nós estamos estressados, o coração estressa, o corpo estressa, o cérebro, tudo vai ter uma descarga, né? E o cabelo sofre com isso também. Por quê? Se eu estou muito estressado, má qualidade do sono, alimentação, você já vai levantar da mesa com o seu pratinho de comida, você já não vai ter tanta tranquilidade para comer, o estresse está muito intenso. Então vai contribuir com má alimentação, má qualidade de sono, irritabilidade. Isso tudo vai fazer com que aumente a queda capilar. Interessante. Tem dicas também de um cardiologista. Então, não, é importantíssimo demais, está sendo super legal esse podcast, porque serve para muita gente, né? Com certeza. Serve para muita gente. Não é só a saúde do cabelo, né? É do coração também, né? Quando você tira os folículos, fica alguma cicatriz ali? Fica não. Nem para tirar e nem para colocar, viu? Nós temos uma máquina extratora e essa maquininha, ela tem acoplada a ela um punch. Um punch é como se fosse uma broca. Uma broca aonde ela vai extrair o folículo um por um. Certo? E não fica cicatriz nenhuma, não, nem para quando a gente fura e nem quando a gente extrai. Quanto tempo demora esse procedimento que nós estamos conversando desde o começo do podcast? A pessoa senta lá ou deita? Como é que é? No transplante capilar? Vamos falar então das fases. Ela chega, né, vai trocar de roupa. Faz tudo de uma vez? Faz tudo de uma vez. Tudo num dia? Tudo num dia. É claro que quando o paciente vai no nosso consultório, que é a alopecia de grau 6 ou 7, uma alopecia muito extensa, que a área doadora é pequena, nós sempre vamos dizer para ele, olha, no futuro próximo você vai precisar de refazer o transplante para aumentar a densidade, por exemplo, na coroa. Sim. Nós vamos dar prioridade sempre à parte da frente, parte superior da cabeça e vamos, lógico, colocar na coroa também. Mas depois ele vai precisar de aumentar essa densidade. Vai depender do grau, outros procedimentos, né? O silicone ele tem que ser trocado de tanto em tanto tempo. Com certeza. Então ele chegou lá, trocou de roupa, nós vamos fazer a marcação novamente. A gente faz a marcação do transplante durante a consulta pré. Sim. E no dia do transplante nós refazemos.
mostramos para ele novamente. É isso que o senhor deseja? Começa todo o procedimento. Primeira coisa, a extração, depois as incisões e, para finalizar, a implantação dos folículos. Isso vai demorar, dependendo de cada grau de alopecia, mas uma média aí de 6 a 7 horas de procedimento. Tem uns casos que precisam de body hair, aonde além nós tirarmos os folículos da cabeça, tirar da barba, tirar do peito, podemos chegar até 10, 11 horas de procedimento. Nossa. Mas é muito tranquilo. Sim. O paciente alimenta, ele vai ao banheiro, ele fica em pé, ele bate papo. A gente fornece água para ele o tempo todo. Pode descansar um pouco. É deitado, assenta, é muito tranquilo. Com a sedação que vocês fazem, mais tranquilo ainda. Mais tranquilo. O cabelo ainda. da mulher é igual ao do homem? Em termos de? Em termos disso que a gente vê. Eu pego no meu cabelo, se eu pegar no cabelo da Lu, é o mesmo cabelo? É o mesmo? Não, cada cabelo tem a sua textura. Cada cabelo tem um comportamento diferente. Não, sim, mas pelo jeito as mulheres são mais fortes, porque ele falou que quem procura mais o transplante são os homens. Ou não tem nada a ver, doutor? Porque a mulher não perde tanto igual nós, né? Com certeza. Um dado muito importante. Olha o profissional falando, né, na frente do doutor. Olha o profissional. Um dado importante sobre a sua pergunta é o seguinte. Hoje, no nosso universo, a cada 10 homens que estão andando, 8 têm um grau de alopecia. E com a mulher não é isso. Mesmo que ela seja de grau 1, uma alopecia primária. Mas a cada 10, 8 já tem um grau. E na mulher não é assim, não. Boa notícia para nós mulheres. Mas a mulher tem mais cabelo que o homem? Com certeza. Tem, a né? mulher tem mais cabelo. Porque elas também sofrem com a queda do cabelo. Mas nós, homens, parece que quando começa a cair, não tem o que fazer. Tem transplante capilar. Tem o transplante, mas não adianta, né? A mulher consegue ali, tem muito cabelo, né? Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de saber. Então, doutor Disseu, tem idade máxima para fazer o transplante? Não existe idade máxima, mas é claro que, por exemplo, nós não vamos transplantar em um paciente de 80 anos, não por preconceito, mas um paciente de 80 anos, talvez ele já tenha ao longo da vida algumas comorbidades mais importantes. Ele já foi submetido a algum procedimento, talvez cardiológico, ou ele é diabético, e não é um perfil de paciente. E nessa idade também existe a alopecia senil, né? A alopecia que acontece pela idade avançada. Então, nesses casos, a gente não vai transplantar. Mas nós temos pacientes de 74 anos que nós fizemos transplante, 72, estão ótimos, super satisfeitos. Idade mínima tem? A idade mínima, ela tem desde que a alopecia esteja integrada, né? E hoje está tendo um nicho de pacientes procurando a gente, o jovem de 20 anos, 22 anos, com alopecia grau 1, grau 2, onde só as entradinhas aparecem um pouco. Eles já estão ficando insatisfeitos. Nós temos alguns casos. E é muito o desejo do paciente. É claro que nós somos muito conservadores, viu, Lu? Viu, Nath? Então, eu ia falar isso aí, estética. E estética. Porque se ele tiver um problema de alopecia mais para frente, o que o senhor fez do trabalho lá vai ter que ser refeito. Pode ser que no futuro próximo. Se ele chega com um grau 1, 2 lá, vai chegar com 4, 5, vai ter que fazer tudo. Num prazo aí de 15 a 20 anos, ele pode perder um pouco do cabelo, né, da parte superior, porque não tem onde colocar mais. Seria só nas entradinhas mesmo, né? E isso ele pode perder ao longo do tempo e depois precisar de refazer o transplante. O senhor pode fazer um transplante com cabelo de uma outra pessoa? Não. Existem já tentativas múltiplas, até nos Estados Unidos. Eles pegaram uma pequena quantidade de folículos e implantaram. Ainda não temos respostas quanto a isso. Não saiu. Acredito eu que nós não vamos ter sucesso com isso, em princípio. Sim. Porque transplantar um folículo é como transplantar um órgão nobre, do tipo um rim, por exemplo. O paciente necessitaria muito de imunossupressores, que são medicamentos para mantê-lo vivo. Então, por questões de estética, os efeitos colaterais desses medicamentos são muito superiores à vantagem dele ter cabelo. Caramba. Então, ele poderia ter uma falência renal, poderia ter uma falência cardíaca por ter cabelo. Então, não seria essa conduta em princípio. Nossa. Sabe o que tem se falado no Congresso Mundial agora do cabelo? Célula-tronco. Nossa, até a célula-tronco? Até célula-tronco. Porque pelo jeito cada cabelo tem seu DNA. Isso. E a grande questão da célula-tronco é o custo. Ainda é muito elevado, ainda não tem resultado pelo custo ser muito elevado. E você, como profissional, como é que você vê essa questão da célula-tronco? Com certeza você já deu
uma olhadinha, Pesquisada. já Uma deu... pesquisada. que você como profissional? Acho que pode ser um futuro muito bom, né? Pode ser um futuro muito bom, desde que o custo se reduza, porque ainda é uma coisa assustadora. Até para fazer a extração de célula-tronco já é caríssimo. Vários municípios nós estamos perdendo postos de saúde de coleta. Todo procedimento é caro. Caro pra caramba, viu? Desculpa, eu também ia perguntar quais Então, fatores que influenciam o sucesso do transplante. Os fatores seriam os cuidados pós-transplante, né? O paciente saiu do transplante hoje. O sol é o nosso grande vilão nos primeiros dias. Cicatrização tranquilo, o paciente fazer um repouso adequado nos próximos 7 dias. Tomar as medicações que nós vamos recomendar, que são as vitaminas para estimular o crescimento. Começar o minoxidil aproximadamente 25, 30 dias pós o transplante capilar. E fazer as aplicações com plasma rica em plaqueta, estimular o crescimento com as mesoterapias e manter essas vitaminas rigorosamente. Esse é o sucesso para que ele vai ter o cabelo legal. Dos sonhos. Vocês oferecem tudo isso? Vocês têm tudo isso? Não, na verdade não. As aplicações sim, mas os medicamentos nós deixamos por conta das farmácias de manipulação, né? Aí ele vai manipular de acordo com o seu desejo, aonde ele tem maior afinidade aí na cidade. Já chegou algum paciente lá e você não aceitou o que ele queria? Sim. Existem vários pacientes que chegam e falam, doutor, eu quero fazer o transplante, e eu falo, olha, não tem condições, a sua área doadora é muito pequena, você vai ficar insatisfeito. Mas eu quero fazer assim mesmo. E a gente sempre é muito honesto, fala, olha, não vai ter volume capilar, o senhor vai ficar insatisfeito, eu acho que o senhor deve procurar uma outra clínica, porque não é o nosso perfil tratar pacientes sem indicação. Você tem uma turma grande de profissional lá, né? Tem o senhor, tem o sócio também. Quem são esses profissionais lá que estão fazendo esse sucesso todo aí que nós estamos vendo? Hoje, na área do transplante capilar, sou eu e o doutor Heitor. A doutora Natália está exclusivamente com o transplante de sobrancelha. Sim. E agora a doutora Ana, que está nos auxiliando, porque nossa demanda, graças a Deus, cresceu bastante. Sim, a gente tem visto falar muito bem do transplante. Não é só em Lavras, na região toda. Obrigado. E para fazer as aplicações, a doutora Ana tem nos ajudado, tem feito bastante, uma médica competente. Legal. E tem trabalhado conosco. E a doutora que faz da sobrancelha, ela faz sozinha ou tem uma equipe que trabalha com ela? Vocês fazem parte também? Não, nós trabalhamos com equipe, né? A nossa equipe são sempre 4 técnicos e um médico. É um circulante para montar os medicamentos, montar a sala, um separador de cabelo e o outro extraindo junto com a gente, fazendo as incisões e implantando. Legal. É um trabalho em conjunto, porque senão fica muito longo, né? Se especializar nessa área de transplante capilar, exigiu muito de vocês? Todo trabalho exige muito, né? O que acontece? A vida é uma curva de aprendizado. Então, os primeiros casos, a gente sempre vai pensando, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir isso? Porque a sua trajetória também, seu tempo também é muito corrido, né, doutor Gisel? Porque, além disso, você também tem lá. Não, você não fica só a parte do cardiologista, cirurgias, enfim. Graças a Deus encontrei o doutor Heitor, que assim a gente consegue dividir as responsabilidades, né? Quando eu estou na hemodinâmica fazendo os procedimentos da intervenção, ele está fazendo o transplante capilar e vice-versa, ele também tem o consultório dele. E assim, um vai ajudando o outro. Legal. E a gente vai conseguindo conciliar os 2 trabalhos para atender as 2 demandas. O cabelo fica igualzinho, o transplantado? Ou tem que ter um cuidado diferente assim ao longo de toda a vida? Assim? É bom, vamos supor assim. Shampoo, condicionador, se tem algum shampoo específico. Fiz transplante toda essa região. Você não pode usar esse shampoo? Não, só posso usar esse. Tem isso? Ou vida normal? Ou é vida que segue? Depende. Por que depende? Existem pacientes que podem fazer alguma dermatite, alguma inflamação pós-transplante capilar. A dermatite seborreica, por exemplo, é a mais clássica. Olha. Então, nós indicamos os shampoos à base de cetoconazol e nós só vamos tirar esse shampoo só quando regredir a doença. E aí a gente vai mesclando. Ele pode usar o shampoo do dia a dia dele 2 vezes por semana, mas o com cetoconazol tem que ser pelo menos 3 e assim vai. Então é de acordo com cada desenvolvimento.
Mas na maioria dos casos, quando não tem a dermatite, É tranquilo, shampoo normal. shampoo normal. O que a maioria não deve ter, né? Indicamos, sabe qual de verdade? O Johnson Bebê. O Johnson Bebê? Porque O Qual amarelinho? cor? Eu também quero saber a O cor. amarelinho? Porque ele tem menos irritabilidade. O amarelinho mesmo, aquele bem É simplesinho. aquele que deixa o cabelo da gente todo duro, tem que passar condicionador depois, cara. Não é nada, esse shampoo é bem É famosinho. assim. E olha que condicionador não é uma coisa boa para evoluir o cabelo, hein? Condicionador é utilizado para metade do cabelo, por isso que mulheres usam muito É só condicionador. nas pontas, né? Só nas pontas. Condicionador não foi feito para couro cabeludo. Olha. Então, já falando sobre shampoos, qual shampoo que você indica aí para mesmo Tá para quem curiosa. tá, já vamos Tá pegar as curiosa. dicas aqui, né? Amanhã a gente já tá usando shampoo diferente. É porque, na verdade, assim, não tem um shampoo que nós indicamos, faça esse. Vai ser de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas para homens. Se for pós-transplante, normal, nós vamos utilizar sempre o Johnson, o bebê, que causa menos irritabilidade. Mas se tiver algum problema no couro cabeludo, nós indicamos o Dercus. Dercus. Eu Dercus. conheço. Então É deixa uma eu... linha conheço. forte, uma linha muito Deixa eu boa. aproveitar a presença sua aqui no nosso podcast. Tem como prevenir um pouquinho a calvície? Tem algum produto, algum shampoo, não um medicamento, mas que a gente possa comprar numa farmácia, assim, que o senhor indique? Só o shampoo é muito difícil. É claro que existem os shampoos à base de minoxidil. E isso nos graus menores da alopécia, ele vai ter uma interação muito boa. Mas se a alopécia é muito extensa, esses shampoos não vão ter uma resolução muito significativa. A gente não consegue, então, vetar a calvície. Não, ela é androgenética, não tem jeito. É um problema que você vai nascer com ele. Por isso tem aí, ó, transplante capilar. Resolver Não, todos os seus... Bacana demais. Eu Suas tenho emoções mil aí. perguntas para fazer, mas... Ô, Nath, Tempo é mas isso é curto, não né? medicamentoso, né? Não, não Isso. medicamentoso. Porque, não sei, eu acho que o estresse, ele faz com que o homem tenha muitos problemas. Entre eles, a calvície. Com Eu certeza. Incomoda muito. tenho um amigo que não tem nenhum cabelinho e o irmão dele é cabeludo. Então, Pois é, isso acontece muito em várias famílias mesmo, né? A gente não pode nunca partir do suposto que 1 mais 1 são 2 em medicina. A medicina é um leque. Quando eu fazia cardiologia clínica, lá no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, existiam muitos pacientes que nunca fumaram e morriam de câncer de pulmão. Então são coisas que na medicina não tem como você... Não há uma regra. Não há uma regra. Então, cada caso é um caso. Tem família que tem muitas pessoas que têm muito cabelo. E tem um irmão que é calvo. Eu vejo muitas pessoas carecas, não sei porquê, eu sempre vejo. Acho que parece que depois da pandemia aumentou, não tem nada a ver, né? Assim, a não partir que ela- de hoje você vai ver um Não, monte, mas cara. eu vejo muito sim. Parece que as Pergunta pessoas- maravilhosa, Lu. O que acontece não é só... A gente leva o Covid como a queda de cabelo, como a doença vilã. Sim. Mas nós temos que lembrar também do mosquitinho, o tal do dengue. Toda doença que traz para a gente um processo inflamatório muito importante, do tipo Covid, do tipo dengue, elas vão trazer um estado de hipoproteinemia muito importante no nosso organismo. E com isso nós podemos ter queda de cabelo, tanto homens quanto mulheres. Isso aí é novidade para mim. Agora, vamos esquecer um pouquinho desse tipo de problema, que é a dengue e a Covid. Sim. E vou te dar um exemplo, eu gostaria. Se a pessoa tem uma doença assim, uma hepatite leve, isso pode contribuir também para a queda de cabelo? Olha, Nem sei se eu poderia te fazer essa pergunta, mas a curiosidade é tanta, cara. Honestamente, não tem um dado significativo por hepatite, por uma doença leve dessa maneira, causar queda capilar. É claro que quando você vai a um profissional, eu estou com uma queda leve, ele vai ver a função renal, a função hepática. Eles podem influenciar, mas a leve, talvez, eu acho que ela não chega nesse ponto. Para você ter uma hepatite mais severa, por exemplo, um grau moderado, intenso, ou chegar até na cirrose, aí sim, o grau da hipoproteinemia é maior. Então, com isso, você pode ter uma perda capilar, sim. Pô, cara, que... Interessante, né? Eu Interessante falo, demais. essas partes assim de estética hoje, ela também, eu acho, eu não sei, antigamente era coisa muito da mulher. Hoje parece que os homens estão muito vaidosos. E que bom que tem esses procedimentos, né? Para poder levar autoestima. Autoestima é tudo numa pessoa. O homem certeza. hoje não é mais o homem que lava o cabelo com sabonete, não. É. Tem que ter um shampoo.
Inclusive, falando em agora, nossa última capa aí da revista Elite, está na capa aí os doutores, Heitor, doutor Disseu, na capa. E estão fazendo um sucesso, porque a revista já começou a circular desde semana passada. E pelos comentários, já tem muitas pessoas que falam que têm interesse em fazer o transplante capilar. Eu já tive com alguns clientes que pegam e falam, nossa, meu sonho, ainda vou fazer. E são muitos, né? Você vê que as pessoas hoje realmente... Esse é o sócio. Esse é o sócio. Esse é o amigo que consegue deixar você fazer outras coisas quando você não pode. Com certeza. Um grande parceiro, um grande amigo, um grande profissional. Tem o meu respeito. Um amigo que eu adquiri ao longo desse tempo. Na próxima, a senhora aparece aqui, viu? Doutor, e eu dou curiosidade, todos os dois têm transplantes? Ou não, só eu mesmo. Doutor Heitor, a genética dele é mais forte que a minha. Não, pode falar a verdade, ele não está aqui, cara. Ficou lindo. O consultório é muito bonito, muito moderno. Já foi lá, Nath, no Camp Business? Não, eu sei onde é ali, mas... Vamos lá tomar um cafezinho comigo um dia, Nath. Vai ser um prazer recebê-lo. Muito bonito o consultório, bem moderno, um lugar bem fácil de... Essa é a doutora. Doutora Natália. Doutora Natália é um excelente profissional também, ginecologista, obstetra. Ela também tem uma terceira especialidade, que é a mastologia, e inovando também com a sua quarta especialidade, que é o transplante de sobrancelha. Nossa, bem capacitados vocês, né? Muito bacana. Todos ali com mais de uma profissão. É aquilo que você falou no comecinho do podcast, Lu. Antigamente era nos grandes centros, nas grandes cidades. Hoje, graças a Deus, nós estamos tendo aqui na nossa cidade. Lavras é uma cidade pequena, mas não tão assim. É uma cidade desenvolvida, uma cidade com uma universidade federal. Isso é interessante demais. Mas antes de finalizarmos o nosso podcast, eu queria saber a relação que vocês têm também com a psicologia, porque o transplante capilar mexe demais também com a cabeça do homem. Nós estamos falando de 95% das pessoas que procuram o trabalho de vocês. Tem que ter ali um lado psicólogo também para conversar com essas pessoas, doutora? Na verdade, o que acontece? O lado psicólogo chama-se confiança. O olho no olho, o paciente acredita em você e você tem que passar credibilidade para esse paciente e dizer para ele, olha, o seu caso é possível, nós vamos fazer e vai ficar bom. E aí a coisa evolui, porque se não passar a confiança, realmente não eles procuram outro centro e vão, fiquei em dúvida aqui, não quero não. Gostei dessa explicação, me deixou com medo. E além de tudo também eu falo que não é só isso, é a capacidade que vocês têm, a segurança que vocês passam, é o currículo que vocês têm também, que isso aí conta muito, né, doutora? Eu falo, isso aí é 90% de você hoje procurar um bom profissional e saber que está ali garantido o seu resultado, passa muita confiança. Muitas pessoas perguntam até por que nós fazemos o transplante lá no Vaz Monteiro. Aí eu respondo, um dos motivos é porque eu e o doutor Heitor, nós somos cardiologistas e nós sabemos a importância de ter todo o aparato dentro de um hospital. Porque é minimamente invasivo? Eu posso dizer que 100% não vai complicar? Não. Nunca tivemos uma complicação, graças a Deus. Mas se ela chegar, nós vamos estar preparados. Esse é o caminho. Esse é o esquema do profissional do futuro. Né? Esse é o esquema. Você comentou que é o sonho de muita gente. Sabe o que é interessante no transplante também? Ele é uma coisa acessível hoje. É bom você falar isso aí. Eu ia te perguntar. Quando a coisa começou, o custo era muito elevado. Hoje não. Hoje o custo ele é bem moderado e nós conseguimos com que o paciente faça sem machucar o bolso, há um certo parcelamento, há uma condição para que ele possa pagar. Então, ele vai conseguir realizar o sonho dele, se for isso mesmo que ele quiser fazer. Muito interessante você tocar nesse ponto, porque como nós estamos aqui para entrevistá-lo, a gente fica meio receioso, porque nós, jornalistas, não falamos desse tipo de coisa. Mas é importante você mesmo falar um negócio desse para a gente. Você tem algum telefone de contato ou alguma página do Instituto para as pessoas que queiram procurá-los? Para saber disso, marcar uma consulta. Temos Instagram, né? Temos o Instagram, temos o nosso telefone da clínica, né? Uhum. Você sabe de cabeça aí? A gente pode deixar também aqui embaixo o Instagram, pessoal. A gente deixa para vocês aqui, tá? E já deixamos também o telefone de contato. Arroba transplante capilar, _Lavras. Facinho, porque é interessante demais esse acesso das pessoas
com corpo médico é importante, porque era um absurdo mesmo. E não tinha condições de dividir muitas vezes. Hoje já se tornou um negócio mais acessível. Mais como você tá acessível, bem falando, né? viável. Aí Isso um é assunto bom. interessante também, a nossa clínica, nós fazemos as nossas avaliações e não há custo para fazer a avaliação. Olha, As pessoas às que vezes legal. perguntam por que você não cobra? Sabe por que eu não legal. cobro? Porque, por exemplo, se eu fizer uma avaliação à distância em uma clínica do Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai me atender online e ele não vai me cobrar, na maioria das vezes. Olha, interessante. Então, se à distância o meu cliente consegue fazer uma avaliação gratuita, por que eu vou cobrar? Interessante. Então, todos que quiserem fazer uma avaliação conosco, todos são muito bem-vindos, não há custo. Vamos fazer a avaliação, vamos desenhar a maneira que o paciente sonhar e depois ele Realizar. vai realizar o transplante. Legal, aí, gente. Então fica aí o convite para quem tem interesse em saber mais e passar por uma consulta avaliativa. Fica aí a dica do Dr. Dirceu. vai E é bombar. lindo o consultório. Eu estive lá, muito fiquei obrigado. encantada. Muito bom gosto. Bem aconchegante. Obrigado. É muito bacana mesmo. Muito legal. Gente, o nosso podcast chegou ao fim. Nós entrevistamos o doutor médico Dirceu Dias Barbosa Sobrinho, que é lá do Instituto de Transplante Capilar aqui da nossa cidade de Lavras. Um papo super interessante, doutor. E foi um prazer recebê-lo. Uma honra Foi minha. ótimo, né? Tivemos aqui hoje uma consulta para nós mulheres, para os homens. E ficamos por aqui, então. Não podemos deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, Laut, que sempre está aqui nos apoiando, acredita no nosso trabalho. Agora também temos aí a 123Car, Mobilidade Urbana. Se você não tem o aplicativo, não deixe de colocar em seu celular, porque é super fácil. Como eu sempre falo, até minha mãe aprendeu a usar o aplicativo da 123Car. E ficamos por aqui, então. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Dirceu, pela sua presença. Lu, Nath, sem palavras. Uma excelente noite a vocês. Muito obrigado, né, por me receber aqui. Nós que agradecemos. Muito gentil. Essa parceria com a revista Elite, para a gente é uma honra. Muito obrigado. Nós que agradecemos, então, mais uma vez. Obrigado, muito doutor obrigada, Dirceu. doutor. Até lá, pessoal.